Olá, amigos Safers, esse é o 10º episódio do videocast Esteira de Conhecimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse videocast serve para promover conhecimentos, compartilhar experiências e gerar ideias. E hoje, eu, César Silva, coordenador de educação aqui no SafeTech Negócios, recebo com muito prazer Márcia Almeida e Renan Kozwoski. É um nome meio difícil, mas vai. Sua saudação, Márcia. Olá, pessoal. Legal. Renan, sua saudação. Olá, amigos Safers. Muito bem. Olha só, nós temos a SafeTech Inovação como uma Gold Partner. Se você quiser conhecer mais sobre os sistemas ERP para a indústria calçadista e outras áreas específicas, com robustez, com qualidade e com desenvolvimento customizado para você conseguir trazer o seu negócio traduzido através da tecnologia, vem para a SafeTech Inovação. Por isso, acesse o Instagram, @safetech.inovação. E estamos juntos com esse nosso Gold Partner sempre por aqui. E hoje nós temos um tema muito especial. Assim como todos, mas este ajuda na competitividade das indústrias calçadistas e todos aqueles que utilizam o processo de gestão de terceiros. Exatamente. É um tema controverso, é um tema especulativo e, ao mesmo tempo, é um tema que vai informar de forma muito clara e orientativa a você que deseja utilizar a terceirização como um foco de desenvolvimento do seu negócio. Então, vamos começar o nosso bloco de papo falando o seguinte. Márcia, o que é a gestão de terceiros? César, a gestão de terceiros é um módulo que tem dentro do SafeTech ERP que ajuda a controlar os processos e de tudo que é enviado para os ateliês, ou seja, tudo que há necessidade de ser produzido fora da empresa como um apoio. Então, a gestão de terceiros faz esse controle de envios, de valores, de retornos, o que tem dentro do ateliê. Então, a gestão de terceiros é aquele parceiro dentro do SafeTech que cuida de toda essa parte, controla para a indústria, né? Todo esse processo de envios e retornos para os parceiros que ajudam a fazer a produção do dia a dia dentro da empresa. Legal. César, o ateliê, tá? Ele executa toda essa parte de produção e a gestão de terceiros, ela garante o envio, a produção e o retorno. Muito bem. Então, significa dizer o seguinte, a fábrica tem lá seu sistema de produção e uma parte dessa produção é terceiriza. Seria isso? Correto. Seria isso. Esse é o objetivo do módulo terceiro, ajudando na produção interna, a produção externa com os terceiros, né? Com os parceiros. Isso garante uma velocidade maior, uma qualidade maior. Por que as empresas terceirizam, Renan? César, as empresas terceirizam muitas vezes porque tu não tem um número ideal de pessoas, né, para produzir aquele sapato, aquele modelo, ou tu não tem a mão de obra necessária de um maquinário, mão de obra de número de pessoas e experiência também, né? Então, a gestão de terceiros ela vem para te ajudar neste caso, podendo usar parceiros, né, de fora da empresa para poder produzir o que tu não consegue dentro. Legal. E uma pergunta. Os ateliês podem produzir mais de um processo ou serviço, Márcia? Sim, com certeza. Então, hoje, a indústria, né, ela tem como parceiro alguns ateliês. E complementando só o que o Renan comentou, hoje o que acontece? O mundo ele gira muito rápido, a mídia tá aí, o que é tendência numa semana, na outra já não é mais. Então, normalmente as indústrias, independente do ramo, ela tem uma capacidade produtiva, ou seja, eu consigo produzir uma quantidade num determinado período com as pessoas e máquinas que eu tenho. E como o mundo tá muito doido e entra moda numa semana, na outra já não é mais, e a indústria precisa acompanhar isso, porque isso é rentabilidade. Então, o que acontece? A indústria tem uma capacidade produtiva e ela continua se programando e fazendo isso. Só que ela precisa acompanhar o mercado. Para isso, ela precisa produzir mais. Para ela produzir mais, temos a opção de ter esses parceiros, esses ateliês, esses terceirizados,
que vão fazer essa produção extra. E essa produção extra, ela entra na programação, entra nos controles, e quando dentro da empresa o PCP está fazendo as suas programações, criando os serviços, criando os custos, eles separam o que eu quero produzir na rua. Digamos, vamos falar agora numa indústria de calçado, por exemplo. Eu quero produzir o corte, eu quero produzir a costura, eu quero produzir completo, fora, em terceiros, porque eu não consigo fazer interno, então a indústria se organiza conforme os serviços que ela quer produzir fora. Um ateliê ele pode produzir um ou mais serviços. A gente tem também a opção do roteiro dentro do sistema, que é o seguinte: quando eu envio um corte para ser produzido na rua, o corte, ainda falando da indústria de calçado, eu vou cortar em um parceiro, eu faço o envio e os controles disso, isso retorna. Aí eu vou enviar para outro ateliê fazer a costura. Eu faço novamente o envio desse produto, vai ser costurado e retorna. Com o roteiro, que vai ser um módulo específico de treinamentos e cursos dentro do Esteira de Conhecimentos também, futuramente estará na plataforma. Então, o roteiro ele possibilita que eu faça, ao invés de enviar o corte, enviar e retorna, eu envio a costura, retorna, eu posso criar etapas. Então, eu digo que eu quero produzir corte e costura em uma etapa. Então, eu faço o envio disso para o meu parceiro ateliê e ele vai fazer o corte, a costura e vai ir uma vez, eu vou controlar isso uma vez e vai retornar isso uma vez. Então, aquele vai e vem diminui e o controle também aumenta. Isso é utilizado em empresas com maior fluxo, né? Que tem uma produção maior, que tem muitos serviços e tudo mais. Então, em pequenas indústrias, assim, não precisa usar o roteiro, ou se quiser também pode, né? Mas a necessidade que a gente enxerga é com empresas maiores utilizando isso, porque facilita muito o fluxo de envios e retornos e também o controle, né? De todo esse processo produtivo. Então, quer dizer que a gestão de terceiros, ela auxilia, Renan, a customização dentro da indústria calçadista ou em outras indústrias? Com certeza, César, com certeza. De repente, a tua empresa, tá? Vou te pegar como exemplo. A tua empresa não tem um setor de bordado. Entrou um modelo, algo que tu precisa fazer um bordado. Tu vai usar a gestão de terceiros para enviar esse bordado ao teu parceiro. Uma alta frequência, né? Tu precisa fazer, mas tu não tem o setor dentro da tua empresa, tu vai enviar usando a gestão de terceiros para o teu parceiro, né? De repente, uma serigrafia, tudo isso tu faz com a gestão de terceiros. Então, sim, ela ajuda, sim, a customizar, ela ajuda a padronizar, tu consegue ter um controle enorme sobre todos os teus terceiros e toda essa gama de sapatos que tu não conseguiria fazer com gestão de terceiros, tu consegue. Pegando um gancho aqui do Renan, exatamente isso que ele comentou. Eu preciso fazer um bordado, mas eu não quero investir numa máquina, eu não quero investir em pessoas, porque talvez seja só uma moda, um momento que vou vender esse tipo de produto. Então, não tem a necessidade de eu investir nisso, que são produtos caros, é um investimento grande para fazer algo esporádico, acaba não se pagando. Então, esses serviços que o Renan comentou, como serigrafia, que em alguns lugares chamam de estampa, tem até a sublimação. Então, são processos que tem na maioria, né, dos calçados e tudo mais, assim, pelo menos um ou outro desses serviços que a empresa não convém abrir um setor, fazer todo um investimento para isso, sendo que não vai ser uma coisa que vai ter uma demanda gigantesca. Então, sim, ajuda muito nesse caso de personalização. Legal. E vocês citaram antes essa questão de envios e de retornos dentro do processo, né? Falem um pouco mais sobre essa questão dos envios e retornos. Como é que funciona isso?
Hoje, no SafeTech, a gente tem a possibilidade de fazer todos os controles. Lá no setor de custos é determinado um valor máximo para uma referência em um serviço. Vamos continuar no calçado. Preciso fazer uma costura dessa referência, e eu vou estabelecer, eu sou o custos, eu determinei que o valor, né, depois que fez todos os cálculos e tudo mais, que a costura pode ser pago no máximo, costura ou pesponto, depende muito da região, utiliza esses dois nomes. Então, vai ser no máximo R$ 10. É determinado esse valor. Quando vai lá para o setor dentro da fábrica, daquele setor que vai fazer os envios para os ateliês, o pessoal tem a capacidade a possibilidade, não capacidade, a possibilidade de fazer negociação individual por ateliê. Ateliês menores, ateliês maiores, conforme a produção, conforme o grau de dificuldade que tem cada modelo, de fazer uma negociação individual. Então, o pessoal faz isso, pode negociar para baixo, tá? Então, é importante ressaltar aqui, dentro do SafeTech, gestão de terceiros, a gente tem um controle muito grande de valores e quantidades e envios e retornos. Então, tudo é dentro do sistema, nada é por fora, que nem antigamente falavam no papel de pão. Nada é feito no papel de pão, tudo é feito dentro do sistema. Sistema, o pessoal foi lá, negociou um valor, faz o envio. Nossos talões que acompanham a produção física têm determinado código de barra, QR Code, materiais de ficha técnica, quantidade de consumo de cada material, tamanho, quantidade. Então, tem inúmeras informações dentro dos talões que acompanham esse produto físico que está indo para o ateliê. Esse produto físico, as quantidades estão determinadas nos talões. Esses talões são feitos as leituras dentro do sistema e tudo fica registrado. Então, eu tenho o controle do que foi enviado, para quem foi enviado, quanto de cada coisa foi enviado. Está lá no meu ateliê, ele está produzindo. Ele vai me devolver uma quantidade que ele já fez. Então, lá a gente tem a possibilidade de, o cliente, no caso, né, tem a possibilidade de liberar para o ateliê um link, que é internet mesmo, só precisa ter internet, usuário e senha para conseguir fazer o acesso. E isso a empresa faz. O ateliê tem a possibilidade de fazer com esse talão, dizendo, este talão estou devolvendo para a empresa. Então, vai lá, faz a leitura disso e esse recibo que ele gera na hora que ele vai bipando ali os talões, ele tem a possibilidade de fazer um download, né, de importar esses dados num arquivo e emitir a nota pelo FaturiBank, também é um sistema da SafeTech, é um facilitador, só coloca ali, importa esse arquivo e clica no botão e sai a nota fiscal. Então, a nota fiscal precisa ser exatamente conforme o recibo. Isso retorna para a empresa. Tudo que ele fizer lançamento dentro desse recibo, automaticamente ele gerou o recibo, já fica disponível para a indústria, para a empresa, enxergar aquilo, o que ele vai devolver. Então, ele retorna esse recibo, essas quantidades e a nota fiscal. Existe a possibilidade de fazer uma conferência na volta. Então, tem mais uma garantia, não é obrigatório, é uma opção que o sistema tem, de fazer uma conferência do que o ateliê está retornando, se realmente o que ele diz que está no recibo está no físico. Como que faz essa conferência? No mesmo link que é gerado o recibo, que é o SFT Web. Então, entra lá no gestão de terceiros e vai fazer o quê? Vai fazer novamente a leitura do QR Code ou do código de barras desses talões, fazendo a conferência. Tá dizendo aqui que voltou 120 pares ou 120 peças de algum produto. Faço a leitura dos talões. Se estão todos aqui, perfeito, eu consigo fazer a entrada da nota fiscal. Então, é mais um controle que se tem do que está retornando, realmente está retornando. Tá? Então, os nossos envios, a gente consegue ter controle instantâneo. Fez o lançamento, a leitura desse talão,
já está disponível para quem faz os controles ali do que está no ateliê, do que retornou do ateliê, por serviço, por referência, por lote, o que está lá, o que já retornou, por período também. Então, é bem importante ficar bem claro que a gente tem um módulo muito grande de controle do que está transitando dentro dos ateliês e do que já retornou, porque eles precisam receber também, né? Então, tudo que entra, que retorna um recibo, tudo que entra nota fiscal. Então, a gente também consegue gerar relatórios para saber. Normalmente, aqui no Sul, a gente trabalha com os ateliês por quinzena. Então, eles trabalham do dia 1º até o dia 15, eles recebem, sei lá, dia 30. E do dia 16 até o último dia do mês, recebe no 5º dia útil, alguma coisa nesse sentido. Então, pelo período, a gente consegue ver o que já retornou, a quantidade do que, quanto cada mão de obra custou. A gente tem todo esse controle. E fica tudo no sistema, então não tem nada por fora. Tipo, faz esse parzinho para mim por fora. Tem que ter talão, tem que estar dentro do sistema e a gente consegue ter todo esse controle. Fica tudo na mão da indústria que envia esse produto a ser produzido. César, e é algo muito simples, tá? Dentro do SafeTech ERP, a gente tem 2 programas de envio. Um de envio de materiais, né? Tu envia lá no Waste 500, o pessoal com certeza deve conhecer o Waste 500. E o outro envio de item componente iOS para o ateliê, né? Que é o PCP 01110. Então, esses envios é o que te dão a garantia do processo. Te garante o processo do ateliê, né? E para cada envio vai ter um retorno. O retorno é feito, conforme o Márcio estava falando, lá no SFT Web, na gestão de terceiros, que facilita muito. Facilita muito. Tu tem a OS de tudo que tu recebeu, tu simplesmente entra lá na gestão de terceiros, coloca no menu, é muito fácil. Entra, acessa o menu, coloca as OS, gera o recibo e tá tudo pronto. Então, isso Aí esse colocar o S é dinâmico porque tu pode bipar, pode né? bipar. Pode ser um leitorzinho simples conectado ali, pode ser um celular, tu tem o celular, tu pode fazer pelo celular. Pode ser Então, pelo assim, celular. é muito simples e é tudo muito dinâmico, né? dinâmico e tudo muito engajado, tudo muito amarradinho, tudo muito certinho. Então, isso garantiria maior controle. E aí eu pergunto, como é que são feitos esses controles? Vocês já explicaram o por detrás desse controle, mas fala, alguém que trabalha na área de gestão de terceiros dentro de uma indústria calçadista. Como vai ser esse dia a dia? Como é que é feito esse controle? César, na prática a gente tem controle de talão, Tá? né? Talão, que é o que a Márcia também explicou, que tem o código de barras e o QR Code. A gente também tem o controle por lote e ordem de serviço, tá? Que é o que a gente faz lá no PCP 01110, a saída dessas ordens de serviços. A gente tem o controle de materiais abastecidos, que daí a gente controla no outro programinha, que é o Waste 500, né? Que é o controle de tudo de material, matéria-prima que foi para o cliente, para o terceiro. O controle de mão de obra enviada e retornada, né? Que é o envio e o retorno pelo SFT Web de gestão de terceiros. E a situação dos serviços no ateliê, né? A gente consegue ver o que está sendo produzido e como ele está sendo produzido. A Márcia falou do roteiro antes, e isso está muito ligado no roteiro, né? O cliente que tem um terceiro que faz todos os processos do calçado, todas as etapas do calçado, o pessoal da empresa, do PCP, consegue ver qual processo ele está lá na etapa dele. Tu também consegue controlar as movimentações de materiais controlados. De repente, tu tem que, sei lá, abastecer o teu terceiro lá de cola, não sei, de um solvente. Tu consegue controlar tudo isso. O controle é muito grande sobre os terceiros. E a gente tem, desculpa te interromper, mas a gente tem uma tela também, que é onde eu comentei antes, que a gente consegue ver o que está no ateliê, o que já retornou por período e tudo mais. Então, é tudo muito amarrado, né? Eu tenho a possibilidade de enviar pelo este 00500, que eu já emito a nota na emissão, né? Eu posso, no este 00500, a gente envia matéria-prima e mão de obra, e normalmente o roteiro, quem trabalha com a parte de etapas, é feito o abastecimento só por essa tela.
E aí ela é muito simples de ser usada, ela tem uma importância gigantesca dentro do sistema, mas ela tira a matéria-prima do estoque e abastece e já emite a nota. Então, é um processo muito simples e a pessoa que opera isso, ela não precisa ter conhecimento de CFOPs e tudo mais, essa parte fiscal para emissão da nota, porque as nossas telas já estão tratadas. Para cada tela tem a sua rotina específica, já emite a sua nota certinha e tudo mais com a CFOP correta, então não tem perigo de o usuário que não tem esse conhecimento emitir uma nota errada. O sistema já faz isso. Lá pelo PCP 01110 que o Renan comentou, é uma tela que a gente só faz um envio sem matéria-prima. Vou te dar um exemplo. Eu quero fazer uma costura. Eu posso fazer o envio no PCP 01110 e só enviar o item componente, que serão peças cortadas. Não abasteço mais nada. Eu emito a nota fiscal numa outra tela, que é o PCP 01120. Então, eu faço essa emissão por ali. Eu não preciso nessa tela aceita sem roteiro, tá? No este 500, eu vou fazer, por exemplo, um abastecimento para fazer um corte, um serviço de corte na rua. Para fazer um serviço de corte, eu preciso fazer o quê? Abastecimento da matéria-prima. Então, este 00500 sempre vai matéria-prima junto, tá? Então, o sistema vai lá, tira do estoque e envia junto com o item componente também, e aí já faz tudo. O que é o item componente? É um item que diz que vai ter mão de obra, que é o item que, como fala, é o item que representa o processo. Por exemplo, peças cortadas para industrialização, peças para industrialização, peças para bordados. Então, esse é o nosso item componente. É o item que está sendo enviado, é o item do processo que está sendo enviado. E o item de matéria-prima é o couro que eu estou enviando junto para cortar. Tá? Então, pelo este 500 já sai a nota pronta com a matéria-prima e com o item componente, né, que é o item do processo. E no 01110 sai apenas, a gente não consegue fazer abastecimento de matéria-prima, então a gente só faz o abastecimento do item componente, que é o item do processo, e emite a nota fiscal numa outra tela, que também não precisa que o usuário tenha conhecimento sobre partes fiscais, sobre CFOP, porque a tela já é tratada, ela emite automaticamente, é só eu colocar o código do ateliê que eu fiz o envio, lá no PCP 01110, que o sistema já preenche automaticamente e eu digo quantos volumes eu estou enviando, ele busca tudo que eu emiti lá na outra tela e já é muito simples também de ser feito esse processo de emissão de nota ali pelo PCP 01120. Legal, são tantos números, mas essa questão relacionada ao roteiro, você já explicou um pouquinho sobre o roteiro, mas eu queria perguntar para vocês um pouco mais sobre essa questão do roteiro, que pode auxiliar aquelas fábricas que talvez não utilizem esse processo, já que ele está dentro do sistema e pode ser um ganho, inclusive, dentro do contexto. Expliquem um pouco mais sobre essa questão de roteiro. O roteiro, o conceito dele é trabalhar com itens resultantes de uma etapa para outra. Por exemplo, quando eu corto, lá no meu setor de corte, quando eu tenho roteiro, eu crio um estoque virtual de peças cortadas. Não é um estoque lá, o meu estoque almoxarifado, não é meu estoque de pronta entrega. Nem o depósito de produção, um depósito virtual que eu crio esse estoque de peças cortadas. Quando eu faço o apontamento de produção de corte, o sistema entende que eu produzi peças cortadas. No próximo setor, que é a costura, eu vou fazer minha costura. Quando eu apontar a minha produção, que eu ler o meu talãozinho dizendo, terminei de fazer costura, o sistema ele consome essa quantidade de peças cortadas desse depósito virtual e gera peças costuradas. Então, ele é por etapa. Como facilitador de ateliê,
ele me resulta no seguinte: eu posso criar um roteiro com uma etapa, dizendo corte, costura e montagem, ou seja, quando eu apontar minha produção, no final ele vai gerar meu produto pronto. Quando eu envio isso para um ateliê, essa etapa, aí a parametrização é um pouquinho diferente de quando eu não tenho o roteiro. Isso está bem explicadinho lá no nosso curso de cadastros de gestão de terceiros, que logo vai estar na nossa plataforma. Então, o que acontece? Quando eu quero, muitas empresas têm parceiros que produzem o processo todo. Corte, costura e montagem, entrega prontinho, já dentro do corrugado, dentro da caixa master, entrega pronto. Então, se a empresa fosse usar o processo de setor, ele teria que fazer o envio da costura, do corte, retornar, fazer recibo, nota fiscal, entrada da conferência, entrada de nota, fazer o envio do corte, fazer o recibo, todo o processo. Envia e retorna. Isso. De 1 a 1. Com o roteiro, é um facilitador, porque aí eu crio uma etapa. Etapa corte barra costura barra montagem. É uma etapa só. E aí eu faço o quê? Eu faço o envio dessa etapa. E a empresa produz. Quando ele terminar de produzir tudo, que ele gerar o recibo, e tem mais uma vantagem também. Ele pode, a gente parametrizando bem certinho, ele pode retornar lá pelo recibo, ao invés de retornar pelos talões, ele pode retornar pelo rótulo ou pelo SSCC, que é uma etiqueta master que a gente cola no corrugado ou na caixa master, conforme se entende, que já vem pronto, já vem as 12 caixinhas ali dentro, ou 6, ou conforme foi estabelecida aquela montagem daquele corrugado. Então, retorna isso pronto. Então, vai uma vez, com uma etapa completa. Não precisa ser completa, pode ser corte e costura, pode ser uma etapa de costura e montagem. Então, vai isso uma vez e retorna pronto daquela etapa. Então, é um facilitador que o SafeTech tem. O roteiro, ele auxilia e facilita, né, o gestão de terceiros. Claro, tem outras vantagens, né, que serão faladas no curso de roteiro, mas uma das vantagens para o gestão, para os ateliês é essa, que facilita o envio e o retorno em uma etapa só, né, de várias etapas. Temos a vantagem também que eu posso falar aqui, a Márcia, né, liberou falar, a vantagem do setor de programação da empresa. Isso é muito importante. Porque o programador, ele consegue, ele sabe da capacidade do terceiro e ele consegue programar em cima daquilo que ele vai produzir, entendeu? Para os próximos 3, 4 semanas. E tem a vantagem do terceiro. O terceiro sabe que ele vai ter serviço durante um mês, entendeu? Então, isso é outra vantagem enorme do roteiro, né? Tem muitas empresas que utilizam. É isso. Acho que o roteiro ele não, ele parece ser complexo, mas na verdade ele é fácil e muito útil. Muito bem. O que acontece, tem empresas grandes, tem empresas menores, e me vem à mente o seguinte: será que a negociação é fácil de ser feita nesse processo? Como é que funciona essa padronização de valores dentro do contexto? Eu sei que vocês já comentaram um pouco sobre esse tema, mas vamos amplificar um pouco mais esse elemento aí. Porque imagina, você tem lá um custo do sapato, precisa ser respeitado, e você tem que ter dentro do processo produtivo alguém que vai terceirizar, que vai cumprir aquele valor, vai cumprir aquela qualidade, enfim, e outras situações. Fale um pouco mais sobre essa padronização de valores, como é que funciona esse jogo, essa negociação, porque se a empresa é pequena não tem muito terceiro, mas se você tem aí uma produção de 30, 40, 50 mil pares por mês, a coisa começa a tomar um tamanho muito grande. Fale um pouco mais sobre isso. Nós temos alguns facilitadores de padronização dentro do gestão. E, assim, normalmente é o custos quem determina qual é o valor máximo de cada serviço que pode ser pago. Aí é feito o cálculo, né, em cima de
matéria-prima, consumo, e outras Variáveis. variáveis. Então, o que acontece? É colocado o custo fixo, o custo fixo, né, que vai ter para fazer essa produção, todo o custo de matéria-prima, pessoas. Então, é feito um cálculo, que toda empresa, cada um tem o seu, cada um entende de uma maneira, mas de um modo geral é isso. O custos faz a média de valor, ó, eu posso gastar até tanto em determinado processo ou para fazer todo o calçado. Para fazer todo esse calçado em terceiros, independente como a produção lá vai mandar, ou pelo cara do ateliê vai decidir mandar, porque não é o custos ou o PCP que determina quem vai fazer cada coisa. É o cara lá dentro da produção, é o cara lá do quadradinho lá da distribuição de ateliê. É esse cara que vai ver o que vai ser enviado e o que não vai. É o gerente do processo produtivo que vai ver assim, ó, minha capacidade aqui essa semana tá assim, eu não vou conseguir produzir tal coisa, então, cara do ateliê, nós vamos ter que distribuir isso, vamos fazer a costura, que a nossa montagem tá buscando bastante, a gente precisa de mais produto costurado aqui dentro, ou a nossa montagem tá muito sobrecarregada, vamos ter que montar um pouco fora. Então, isso é visto dentro do processo produtivo. É o gerente da operação, junto com o cara do ateliê, quem vai determinar o que vai para a rua, o que vai ficar sendo feito interno. Então, para isso, tem que ter a flexibilidade de envios, né? Então, a padronização de valores ocorre. A gente tem alguns facilitadores. O cara lá do cursos, ele pode criar um grupo, por exemplo, um grupo de costura aqui do Rio Grande do Sul. Dentro desse grupo de costura do Rio Grande do Sul, eu vou colocar vários ateliês, que são os ateliês mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos da mesma produtividade, que eu vou pagar o mesmo valor para eles. Quando o cara do ateliê for fazer a liberação desses valores, ele pode negociar dizendo que era o preço máximo de R$ 10, ele conseguiu negociar com esses ateliês todos R$ 9,80. Então, ele, ao invés de ele colocar para cada ateliê essa referência e esse serviço a R$ 9,80, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse grupo com todos esses ateliês e vincular essa referência e esse preço. Então, tudo que for enviado dessa referência, desse serviço para qualquer desses ateliês, vai sair o mesmo preço. Então, tem alguns facilitadores que a gente consegue, e isso não precisa ser um grupo, eu posso fazer vários grupos, eu posso fazer por região, posso fazer por tamanho de ateliê. Então, ali é um facilitador. Então, é uma padronização que ajuda bastante nesse corre do dia a dia, porque a gente sabe que o setor ali de envios e recebimentos de ateliê é uma loucura, né? Essa toda padronização, César, garante a coerência, tá, do faturamento e evita a divergência entre o que foi produzido e o que vai ser pago, tá? Então, isso é muito importante também. É uma área muito importante, que é a área Alega todo o negócio ao entorno do valor fixo do valor fixo, isso. e o controle. E o controle de tudo que tu enviou e tudo que tu vai voltar, tu tá pagando realmente pro terceiro o que ele realmente produziu. Percebo que essa flexibilidade que o sistema dá ajuda muito na competitividade das empresas. E como é que é essa adequação a cada realidade da empresa? Eu acredito que esse é um dos grandes benefícios do sistema da SafeTech, é adequar o sistema à realidade de cada negócio. Então, dentro de gestão de terceiros, como é que funciona essa adequação? Dentro do gestão de terceiros, a gente consegue, inclusive, fazer do terceiro uma fábrica produtiva dentro do sistema. Ou seja, eu posso já criar. A gente tem muitas empresas que trabalham com o nosso sistema que tem alguns ateliês fixos e ateliês que são grandes e que Sim. produzem, que são assim, são quase uma filial da empresa.
Então, o que acontece? É aquele parceiro certo que está ali junto. Então, a gente pode criar uma fábrica e quando eu for fazer a minha programação, eu já programo para este ateliê. Eu já programo minha produção. Pode ser serviço, pode ser produção completa. Então, é um grande facilitador. Então, isso, para alguns ateliês menores, não vai ter a necessidade. Alguns vão mandar sem matéria-prima, só lá pelo programa que a gente comentou, que só vai mandar lá o produto do serviço daquela etapa lá. Outros vão precisar, né, as empresas maiores que têm uma quantidade maior, ter uma agilidade. E isso agiliza muito, porque aí eu não preciso ficar enviando coisa e tudo mais. Então, eu já programo, já está dentro da minha programação, eu enxergo esse ateliê como uma fábrica. E eu tenho a possibilidade de, como eu tenho setores produtivos, né, dentro da minha produção, eu tenho a possibilidade de, como eu programei essa empresa, esse ateliê como uma fábrica, eu libero o meu link lá do SFT Web e esse cara, esse meu parceiro, ele faz o lançamento de produção dos setores e eu consigo enxergar o que ele está produzindo do meu produto dentro da empresa dele. Então, quando ele terminou de cortar, ele fez o apontamento de produção, eu consigo ver. Como ele é uma fábrica, eu tenho o controle da produção dele. Então, ele vai lançar a produção lá, em outra cidade, e eu estou vendo quanto que ele produziu, quanto que ele vai me entregar, o que ele produziu. Então, assim, a gente tem vários níveis. Tem aqueles ateliês menorzinhos, que tem 2 pessoas lá, que eu vou fazer um envio, vão gerar um recibo, vão retornar, né, com uma nota fiscal, que muitas vezes não vai conseguir fazer a nota fiscal interno lá no Fature Bem, porque não tem, não sabe. Aí manda para uma pessoa fazer, né, uma contabilidade ou alguma coisa nesse sentido, e retorna. E também a gente vai ter a possibilidade, um facilitador de quando forem maiores. Eu posso ver isso como uma fábrica e acompanhar o processo produtivo. Tu pode usar, né, a gestão de terceiros, né, só para complementar, tanto para um ateliê, um terceiro aí que tem 5, 10 pessoas, quanto para empresas que têm mais de 100 funcionários, porque ele é prático e ele te dá toda essa extensão de serviços e tudo mais. Muito bem. Então, quais os ganhos da gestão de terceiros para uma empresa que utiliza tanto o modo da SafeTech quanto essa estratégia de terceirizar o seu processo produtivo? César, os ganhos da empresa são vários, tá? Mas vou destacar alguns aqui. Controle total do ciclo do serviço, desde o envio até a produção e o retorno, né? Redução na perda de material. Tu envia uma quantidade de material correta que ele vai precisar, ele vai usar para fazer a produção do material. O que sobrou, ele vai te devolver, né? Fazer um adendo Sim. nessa pontuação de materiais. Uma situação desse de controle que o SafeTech tem é o seguinte: vamos pegar um exemplo de dublagem. O que é a dublagem? É quando a gente precisa unir 2 ou mais materiais para formar um novo material. Um sintético com uma espuma, precisa grudar os dois. Um tecido com um cretone para ele ficar um pouco mais resistente. Então, nesse processo, tanto no processo de dublagem quanto no processo de fazer tiras para calçado, existe uma variação muito grande. Por quê? Tem alguns tecidos que eles esticam. E tem alguns materiais que quando tu coloca sob calor, ele encolhe. Então, a gente tem a solução para isso. O que acontece? Mandei um determinado tecido para fazer uma dublagem. E o tecido esticou. Então, eu mandei 50 metros e lá ele se transformou em 52 metros. Só que como que esse terceiro vai retornar algo que ele fez para mim, sendo que eu mandei 50 e agora vai retornar 52. Então, lá dentro, onde eu faço o meu recibo, onde eu faço esse retorno, eu tenho a possibilidade, né, como terceiro, fazer esse ajuste, dizer exatamente quanto que está retornando. Então, para esses materiais como dublagem, tira, que é enviado matéria-prima e tem uma variação para o retorno,
Também tem isso. Para quê? Para que não fique descompensado o meu estoque. Então, para que tenha um motivo, para que tenha uma explicação do porquê eu mandei 50 e voltou 52, do porquê eu mandei 50 e voltou 48. Então, também tem esse ajuste a ser feito. É algo bem controlado, bem específico, né, que a gente tem ali, que também ajuda a fazer esse controle, tanto do meu estoque, quanto o ajuste real do que está acontecendo, né? Desse novo produto que foi produzido que vai entrar no meu estoque também. Todo esse controle de material em poder de terceiros, a gente tem também a velocidade na emissão de notas, né? Produziu, gerou recibo no SFT, se tu tem um Fature Bem, tu importa o arquivo, como a Márcia deu o exemplo, e a nota já é questão de segundos, tu emite a nota do teu serviço, sabe? Tudo automatizado. Tudo automatizado. E tu não precisa ser nenhum especialista para fazer isso, sabe, César? Então é tudo muito simples e fácil. Tem a transparência também com os fornecedores, né? Tu é muito transparente de tudo aquilo que tu tá recebendo, tudo aquilo que tu tá enviando. Tu Porque tem eles também... também têm acesso, né? Também Eles tem também acesso. têm acesso. Como a gente libera o link, Sim. libera o link lá para o ateliê, ele tem o que tem lá, o que ele está retornando, quais foram os recibos e as quantidades de cada recibo que ele gerou. Então, ele tem como ver o que ele produziu. O controle dele está dentro do sistema, mas ele consegue ver. Então, não é algo bem transparente, né? Que o ateliê consegue acompanhar o que ele está fazendo, o que ele já fez, o que ele vai receber, porque tudo gira em torno de receber em algum momento, né? E para complementar, a gente tem também a rastreabilidade completa de todos os processos, né? De todo processo que está em terceiro e que tu enviou para terceiro, tudo que retornou, o que não retornou, o que está pendente. Então, é uma gama, é uma rede muito bem amarradinha, tudo muito bem fechadinho para isso não dar errado lá no final da tua produção ou no final do mês, não fechar o faturamento ou a conta. O sistema acaba sendo um facilitador. Facilitador. Muito bem. Estamos chegando no nosso momento de reflexão. Sempre é o momento de buscar opiniões e principalmente trazer uma questão para gerar justamente essa reflexão. Então, uma pergunta: qual a importância de ter e usar um módulo de gestão de terceiros em uma empresa? César, facilidade. A importância é enorme, tá? Porque não quero aqui causar uma polêmica, mas tu não vai conseguir controlar tudo por planilhas ou na tua cabeça, né? Ou no papel, né? Escrever lá no papel, eu mandei lá 300 metros pro César material. Tu não consegue. Até se tenta, né? Tenta, mas não consegue. Vê que dá furo, em algum momento vai dar o furo, vai dar o problema. E a gestão de terceiros, ela é muito simples para tudo que ela agrega na tua empresa, né? Então, assim, se tu, usuário, tem o SafeTech e não usa gestão de terceiros, cara, tá na hora de implantar e começar a usar. É uma grande oportunidade porque, além do que o Renan falou, a gente vai ter o controle total, né? O controle de matéria-prima, de serviços e principalmente de valores a serem pagos, né? Tu vai ter aquela confiança do que eu enviei vai ser o que vai ser cobrado, o que entrou na nota fiscal vai ser o pago. Então, é a garantia do que tu tá fazendo, tanto de produção e principalmente de pagamentos, que a confiança que o ateliê vai ter em ti pela honestidade, né? Do que está sendo pago, é o que foi produzido, foi o preço que foi negociado, é o preço que está ali. Então, não tem como ter essa variação de valores, digamos assim. Ah, eu acertei com o ateliê para pagar 9,80 e aí brotou aqui 7,80. Não,
tá ali, tá registrado, foi enviado a 9,80, foi retornado o recibo a 9,80, a nota entrou, gerou um valor a ser pago, né, a esse preço. Então, é a confiabilidade dos valores, dos envios, das entregas, e aí não tem como burlar isso, né? Fazendo certinho o processo de envios, de retornos, de entrada de nota, é o que é. Então, é como matemática. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Legal. Ou seja, a facilitação gerando confiança. Exatamente. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso videocast, gestão de terceiros. É um tema extremamente interessante e principalmente amplo e, ao mesmo tempo, vocês estão percebendo que o sistema facilita esse processo para o usuário e para a empresa, justamente gerando esse controle e essa competitividade. Eu gostaria de pedir um recado final aos nossos safers, começando pelo Renan. Um recado final, César, que eu tenho para deixar aqui hoje é você que está olhando o videocast hoje, acompanha a gente aqui na Esteira de Conhecimentos e ainda não usa o Fature Bem, né, para você que é um ateliê ou que faz serviços e processos para outras fábricas, procure a SafeTech. Procure a SafeTech, se informe sobre o Fature Bem, que é um programa de emissão de notas, muito simples, fácil de usar e que vai te ajudar muito nos seus processos do dia a dia. Obrigado, Renan. Márcia. Uma dica, né, é que o gestão de terceiros é um facilitador. Ele veio para ajudar a controlar, para ajudar a manter a transparência do processo com os ateliês. Então, se caso vocês têm e não usam, por favor, chamem a gente. Peça um consultor para que a gente consiga mostrar os benefícios, os ganhos que se tem utilizando esse módulo. E eu tenho certeza que a partir do momento em que conhecer essa ferramenta, vai ser muito útil e muito bem empregada na indústria de vocês. Agradeço a vocês dois, sempre com grandes ideias e principalmente muito conhecimento para nós. E esse nosso 10º episódio dessa primeira temporada, ele traz dentro dessa sequência toda a parte de gestão de implementação industrial, Almox e tantos outros conteúdos que você vai encontrar aí no seu celular. Exatamente. Você pode acessar o seu celular se você tem o Android, você vai lá no Google Play e bota lá SafeTech. Quando você botar SafeTech, baixa o aplicativo, faz lá o seu login, a sua senha e você vai receber todo esse conteúdo de forma gratuita e bonificada. Principalmente porque é um compromisso da SafeTech ampliar esse conhecimento dentro da cadeia calçadista e fora dela e principalmente nós auxiliarmos de uma forma direta a competitividade de todo um setor, de toda uma cadeia e daquelas cadeias que têm relação com o nosso negócio como um todo. Então procure aí no seu Instagram, @esteiradeconhecimentos, você vai encontrar o link, vai lá, entra, baixa no seu celular. Se você estiver na Apple, entre no Apple Store também, bota SafeTech e você vai ter todos esses conteúdos do que a gente chama de Esteira de Conhecimentos. Quero dizer que no Instagram e no YouTube você vai ter o mesmo @Esteira de Conhecimentos. Você pode também procurar pelo nosso Gold Partner, @safetech.inovação, que é a empresa que dá toda essa sustentabilidade e principalmente traz e patrocina todo esse conhecimento de forma ostensiva. Se você está nos vendo no Spotify ou nos escutando no Amazon Music, literalmente lá, siga o nosso videocast Esteira de Conhecimento. Se você estiver no iTunes, marca as estrelinhas para que você receba qualquer conteúdo em primeira mão. E por isso, nossa gratidão e muito obrigado por estar conosco na Esteira de Conhecimentos. Até o próximo! Até!